18, 17, 16, complete. Começou? Tá? 20, 19, quando tiver 5 segundos, eu falo. Gravando. Olá, seja bem-vindo ao Pode Sintonizar, o podcast que te sintoniza infinitas possibilidades. E hoje nós estamos aqui com a Vanessa Zifferman. Olá, Vanessa, Olá. tudo bem? Seja muito bem-vinda. Muito bom, gente, estar aqui com vocês, né? E com essa queridíssima, minha amiga, minha querida Tatiana Bassi. Nós já temos algumas histórias juntos aí, algumas participações. E muito obrigada, né, pelo convite para estar aqui com vocês. E é uma honra. Eu que sou grata. Gente, pega aqui para mim, por favor. Deixa eu passar aqui, fica mais fácil. Produção, gente, a produção. Bom, vocês já conhecem a Vanessa? Vamos começar por aí. Você já conhece a Vanessa? Porque se não conhece, ela vai se apresentar. Vanessa, conta para quem não te conhece, quem é a Vanessa Zifferman? Então, gente, eu sempre falo, né? Quem é a Vanessa Zifferman? Acho que eu mesma já me fiz essas perguntas algumas vezes. Mas, atualmente, na atualidade, né, a Vanessa Zifferman, ela é uma consultora empresarial focada em gente, gestão, processos. É mãe de um rapaz lindo, maravilhoso, de 14 anos de idade. É uma pessoa que se considera sempre na cadeira do aprendiz. Nossa, eu estou sempre aprendendo, então sempre me coloco nessa posição. E mais do que isso, é uma pessoa apaixonada pela vida e pelos negócios. Essa é a Vanessa. Essa é a Vanessa? Vanessa, na sua trajetória de quem te acompanha, vê que você está sempre levando muita informação. Mas antes da gente começar a falar sobre o seu trabalho, como que você chegou a ser essa profissional com tanto conhecimento? Me conta um pouquinho da sua história de vida. Como é que você chegou até aqui? Então, eu acredito muito que a nossa parte profissional, ela vem de algo do nosso interior, né? Então, eu vou citar aqui uma frase de Lacan que eu gosto muito, é que cada um consegue enxergar a verdade que consegue suportar. E aí, dentro disso, eu fui desenvolvendo alguns processos através da minha trajetória de vida, né? Então, eu tive vários pontos que me ajudaram a me transformar na profissional que eu sou hoje e na pessoa que eu sou hoje. E essa trajetória, Tati, ela tem muito a ver com a minha história de vida mesmo. De infância, da adolescência e depois na fase adulta, num processo de reconhecimento. Como é que foi sua infância? Minha infância foi muito conturbada, né? Eu vim de uma família muito desestruturada emocionalmente. Eu tive um pai que batia na minha mãe e eu cresci no meio desse lar confuso, né? Onde o que nós conhecíamos era a dor. Então, a forma do amor se expressar, para mim, sempre esteve muito ligada à dor. Nesse período que estava acontecendo isso com a minha mãe, eu lembro de eu entrar no quarto e de eu internalizar isso de uma forma diferente. Eu começava a mentir para as pessoas fora que aquilo lá não era verdade, que eu tinha uma família perfeita, que meu pai nunca tinha brigado com a minha mãe, que a minha família era uma família toda organizada, tudo aquilo que eu sempre sonhei. Essa era a verdade que eu colocava para fora. Era aquilo que eu contava para as pessoas, mas não era o que acontecia lá dentro. E assim, ela me permitiu. Por ela ter me permitido, eu vou fazer um comentário sobre uma história que ela me contou e que de todas as histórias que a gente já conversou, essa foi a história que foi a fala que mais me impactou. No dia que a gente estava voltando do Phoenix, e você me contou sobre o livro, gente, ela tem um livro escrito, ela vai lançar, e eu sugeri para ela fazer um conto e vocês vão amar. Porque, por exemplo, pessoas igual eu, que é aceleradona, não fica lendo, né? Não tem muita paciência, mas eu quero ouvir, porque quando ela... E o que me chamou a atenção, porque o livro dela foi a parte de quando você conta que quando o bebê você engolia o ar para ver se você parava de incomodar os seus pais. Exatamente. Olha gente, que grave isso. Olha que interessante, né? Às vezes a gente não imagina o que nós estamos fazendo dentro de casa, e principalmente que a gente tem bebê, que o bebê tem uma percepção, eu acho que até audível muito forte. Então, é claro que, né, dentro da percepção de uma criança, de um bebê de colo,
a minha mãe e meu pai começavam a brigar, meu pai batia na minha mãe, destruía a casa toda, e a minha mãe relata que naquele momento eu engolia fôlego, exatamente para chamar a atenção deles, para que eles saíssem daquele estado e fossem lá e a atenção fosse para mim. Ou seja, inconscientemente ou conscientemente, eu queria chamar a atenção deles para que eles parassem de brigar, ou para que eu deixasse de existir naquele ambiente. Então, é muito pesado. Quando eu falo isso, eu falo que tudo faz parte da nossa trajetória, mas entender isso, ouvir esse relato da minha mãe, me fez ter uma outra percepção. O quanto todas as pessoas que estão ao nosso redor internalizam diferente, pode ser um bebê. Então, naquele momento, talvez eu quisesse deixar de existir daquele ambiente. Aquele ambiente me fazia mal, era um ambiente difícil de você assimilar o que estava acontecendo. Porque não tinha amor? Talvez tivesse. Mas o que era ouvido, o que era passado, era um ambiente de muita dor. Então, quando ela relatou isso para mim, isso me, assim, feriu profundamente, porque eu fui levando isso durante a infância, mesmo sem perceber. Mas quando Mesmo você era criança, você não sabia nada sobre isso. Todas as suas reações, sua mãe não conversava com você, era fruto do meio. era fruto do meio. Talvez hoje, vendo por fora, né, vendo de uma forma mais assim, na aceitação mesmo, ela talvez não soubesse lidar também com aquela dor. A conversa e o silêncio era o que era marcado de todas as situações lá em casa, então não havia uma conversa sobre o que estava acontecendo ali. Nunca houve essa conversa. E talvez a tentativa dela era muito mais de nos preservar. Então, o que acontecia? Meu pai destruía a casa, batia nele, e no outro dia ela acordava cedo como se nada tivesse acontecido. Você acha que isso fez de você entender na sua personalidade que você teria que ser uma mulher que enfrentasse tudo, engolisse tudo como se nada te abalasse? Exatamente. Isso reverberou muito Caráter rígido? no meu comportamento diante das coisas que aconteciam comigo. Porque eu dou conta de tudo sozinha, eram palavras que eu dizia, Sim. tá tudo bem, podia estar acontecendo o que fosse, problema de saúde, o que fosse, tá tudo bem, eu dou conta, né? E eu nunca colocava para fora isso. Eu não conseguia colocar para fora E sua isso. mãe também não conseguia pedir ajuda, levar ajuda para ela, levar ajuda para Não. vocês, era sempre o caos. Imaginando aquele período, né, um período assim, onde a mulher ainda estava num período de transição, de conseguir conquistar alguma coisa no mercado de trabalho, né? Vamos imaginar aí a geração da minha mãe. Eh, Meu pai teria muita possibilidade, num caso de separação, ficar conosco. Entendi. Por causa de questões Condições financeiras. financeiras, de estabilidade, as leis não funcionavam como funcionam, não existia guarda compartilhada da forma como ela é hoje. Então, assim, a minha mãe, ela tentava nos preservar. E uma das coisas que eu acho que eu me lembro bem, assim, é que, assim, no outro dia, que ela acordava e fingia que nada tinha acontecido, aí ela fazia tudo para o nosso dia ser o melhor dia de tudo. Tudo que a gente quisesse, não vamos fazer. Ela fazia o almoço. Então, assim, eu sempre vi essa mulher muito forte. Só que quando você é criança, você não entende que talvez ali tem uma dor escondida. Eu só via e falava, nossa, sabe, a minha mãe é forte. E para piorar, o meu pai era assim: ele fazia o que ele fazia e de vez em quando ele queria ser um bom pai. E aí eu ficava me questionando, gente, será que sou eu? Será que eu estou vendo ele como uma pessoa ruim? Não pode. Será que eu estou vendo ele assim? Ele é essa pessoa que eu estou vendo? Aí eu começava a me questionar. E isso é tão interessante, gente, que eu levei isso para minha vida. Eu mantive pessoas perto de mim depois, durante a minha fase de adolescência, a minha fase adulta, que me faziam mal por causa desse questionamento. Eu falava, gente, será que não, essa pessoa não é tão má assim? Sou eu que estou vendo errado. Eu carreguei isso comigo muitos anos. Por quê? Porque o ambiente confortável para mim era a dor. E foi a partir dessa dor que me ajudou a entender muito do comportamento humano, né? Que é principalmente a parte do não julgamento. Então, essa história na minha vida, ela foi marcada porque eu fui engolindo todas essas dores. Aí a sua adolescência, a sua criança para adolescência era uma menina que mentia,
Você era uma menina reprimida ou não? Como que você se via? Na minha adolescência, eu via que eu não conseguia me conectar profundamente com as pessoas. Uhum. Eu sempre conversei, sempre fui uma menina estudiosa, sempre gostei de estudar, sempre vi a educação como libertadora, sempre escrevi, porque as poesias era a forma que eu tinha ali de relatar um pouco do que eu estava acontecendo, era a minha forma de externalizar, mas eu não conseguia me conectar. Então, as mentiras que eu contava eram mentiras ligadas a essa família perfeita. As histórias que eu contava, e aí, e muito interessante isso, gente, se eu ainda tiver uma oportunidade, eu quero trazer para vocês. Eu tenho uma poesia escrita daquela época, onde na poesia eu relato isso, onde eu coloco minha mãe e meu pai, esse casal ideal. É terrível de ver, porque é como se eu não estou contando deles, ali não é eles. E isso eu Era o que contava, você queria. era o que eu queria. Era o que você queria. Era o que eu imaginava de uma família perfeita. Tanto que essa família transformou-se na minha busca Entendi. E aí depois. você casou com quantos anos? Eu casei com quase 30 anos. Eu demorei a casar exatamente porque eu fiquei muitos anos da minha vida falando: não quero casar, não quero casar, não vou casar. E aí um dia eu estava em casa e eu peguei, eu não sei o que que me deu, e eu falei assim: gente, parece que eu tô negando, né, eu não querer casar. Porque assim, parecia que a minha cabeça dizia uma coisa e meu coração dizia outra. Eu lembro que a minha mãe estava jogando aquele joguinho Paciência, né? Uhum. Ainda era da internet, lá de escada. Eu lembro que eu acordei. Aí eu fui lá no quarto onde ela estava jogando Paciência e falei: mãe, eu quero sim uma família abençoada. Então, nessa época, você ainda morava com a sua Morava com a mãe, minha mãe. e aí, na sua cabeça, suas projeções era ser uma boa profissional, profissional de sucesso, Sempre, era sempre. foco nisso, no Meu foco estudo. sempre foi no profissional. Comecei a entender o profissional de uma forma diferente, né? Desde da minha adolescência. Então, assim, a Vanessa, eu lembro assim que eu ia para a escola antes mesmo da adolescência. Eu ia para a escola e eu lembro que as pessoas não levavam lapiseira e nem caneta. E eu comecei a comprar lapiseira e caneta no mercado para poder levar para a escola para vender para as pessoas. Por quê? Porque a minha mãe colocava o lanche da escola e ela colocava às vezes coisas que eu não queria. E tinha um pastelzinho lá e uma pamonha frita que eu adorava. E ela nunca me dava o dinheiro para comer porque ela mandava a lancheirinha certinha. Aí eu falava: eu vou vender, que eu vou comprar, e eu vou lá e compro a minha. O Então, seu assim, eu lanche. cresci, eu vim de uma mãe representante, de um pai, que por mais difícil que era um pai que sempre foi comerciante. Sempre, tudo que ele fez muito bem feito. Um profissional de vendas, inclusive, incrível, um homem incrível, que depois eu até comecei a colocar desculpas nele, porque ele também veio de uma família disfuncional, né? Mas aí eu entendi, depois de muito tempo, que isso não é desculpa para a gente ferir outras pessoas, né? As Uhum. nossas dores não é desculpa para isso. E eu comecei a galgar esse caminho. E aí o profissional, ele foi vindo muito forte para mim, nesse E sentido. quando você era criança, você queria formar em quê? Então, até ouvi o Cícero e achei tão interessante, né? Eu pensei nessas cabecinhas meio caóticas, nessas cabeças que têm essa síndrome do pensamento acelerado. Quando eu era criança, eu sempre me via de uma forma onde eu tivesse fazendo algumas coisas para muitas pessoas, mas eu não conseguia entender o quê. Eu não pensei assim como o Cícero falou para você, eu não pensei assim: ai, você vai ser médica? Não pensei sobre isso. Uhum. Você vai ser advogada? Não pensei sobre isso. Mas eu sempre me via, assim como eu fazia na escola, eu sempre me via fazendo alguma coisa para outras pessoas e para muitas pessoas. Tanto é que eu sempre fui representante de sala, eu sempre fui uma pessoa que eu me colocava nessa posição de querer, não, vamos aqui, vamos organizar os De liderança. processos. Sempre me vi nessa posição. Uhum. Então eu tomava muito à frente das situações sem perceber. Não era algo que eu falava assim: não, eu vou aqui, eu vou fazer. Não. Quando eu via, eu já estava ajudando os professores, aí os professores viam aquela ajuda, me colocava para ser representante da sala e eu fui crescendo nisso. E aquilo é que foi me preenchendo. Eu acho que o mais estranho disso tudo é que, embora eu era desconectada emocionalmente das pessoas, aquilo foi me preenchendo de alguma forma. Era tipo assim, o seu jeito de se conectar, mas não comprometer o seu sentimento, né? Exatamente. O meu medo sempre foi de me magoar. Então, assim, então eu falava assim: se eu manter uma distância saudável, alguma coisa ela vai fazer comigo, Entendi. independente de qualquer coisa. Gente, é bom, mas é ruim.
porque você não permite que as outras pessoas também entrem no seu mundo, sabe? E te percebam, porque é igual o Cícero falou, experimentar, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem se der errado, tá tudo bem se não for da forma que você gostaria que fosse, tá tudo bem se aquela pessoa de repente, fez uma sacanagem com você, é claro que eu não vou ficar perto, mas tá tudo bem, é dela, não tem nada a ver comigo. E talvez eu tenha engolido todos esses sentimentos, foi que culminou no câncer. Calma, nós vamos chegar lá. Aí, com 30 anos, você casou. Sim. E você escolheu o seu marido? Era o marido que você tinha escolhido para você? Ele era tudo que eu não queria. Tudo que eu não queria. É isso, gente. É sobre isso, viu? Era Não vai tudo, fazer terapia, não, pra vocês verem. era tudo que eu não queria. Eu olhava para ele e falava, não tem nada a ver comigo. Ah, Só que assim, olha que interessante isso. Eu olhava para ele e falava que era tudo que eu não queria, até o dia que eu conheci a família dele. Eu vi que ele tinha uma família que eu não tinha você queria dentro da casar com a casa família dele. dele. Eu Exatamente. sei o que é isso. Então, Sim, sim. tinha. Eu conheço alguém que casou com a família também. Exatamente, eu olhava, ele tinha um pai, uma mãe Ah, que viviam e faziam as coisas juntos. Eu falei, gente, exatamente. poxa, a família que eu quero para mim, esse homem vai conseguir reproduzir essa família comigo. É. Só que não foi assim, gente. Deu muito ruim. É, Deu muito ruim, porque assim, duas pessoas dentro de uma casa, uma totalmente imatura e a outra adoecida. Né? Ele na idade dele e eu adoecida emocionalmente pelas minhas dores. Muito profissional, trabalhando dobrado, porque nessa época eu fazia eventos, eu tinha uma copiadora com meu irmão em frente à faculdade de Camburi, eu dava já a consultoria, então assim, muito adoecida. E aí eu engravido dessa bênção da minha vida, que é o Vinícius. então, era duas pessoas emocionalmente adoecidas sempre, uma com imaturidade, por disfunção, que eu não sei, dessa parte, gente, eu não sei. Sim, Lá do esposo, do ex-esposo, eu não sei. Mas o dela é a sua questão que ela contou, e aí surge uma família completa que é com Vinícius. E vocês ficaram juntos depois que o Vinícius nasceu, quanto tempo? 7 anos. Depois que o Vinícius nasceu? Depois que o Vinícius nasceu. 7 anos. 7 anos. E como que foi esses 7 anos? No início, eu tenho coisas boas para contar, né? Uhum, Eu acho que todo início de um relacionamento é difícil, porque se for muito ruim, eu acho que a pessoa nem fica. Então, é claro que tem as coisas boas. uhum, Ele foi um excelente pai, eu acho que uhum. foi. Eu sempre via nele muita infidelidade, aquele caráter mais infiel. Mas ele tinha um cuidado, né? A mulher sempre procura esses mais, né? Mais isso, mais é bom. Mas eu olhava por esse lado. Como eu tinha os meus sentimentos também confusos, eu achava normal algumas coisas, algumas dinâmicas É dentro da porque era o que relação. você se identificava lá da sua criação, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente já está acostumado a passar por aquela dor, por aquelas situações difíceis, é onde que a gente vai se sentir confortável, porque a gente já Sim, conhece, né? exatamente. E aí eu fui vivendo com ele, vendo os dias passar, mas eu sempre me sentindo muito infeliz. Infeliz na relação, infeliz pelo excesso de cobrança, porque aí quando a pessoa é infiel, é claro que você vai cobrar. E aí ele falava: quem não quer ver estrela não olha para o céu. E aí você descobriu que você estava doente. Nesse meio tempo, sim. Quanto tempo? Como que foi isso? Conta, você estava com quantos anos? Então, foi em 2018, gente, faz as contas aí. Não sei fazer conta. Eu tenho 43, tá? Então foi 2018 que aconteceu. Na verdade, Ah, final de 2017, início de 2018 eu descubro. Mas e ela estava casada. Vai escutando esse bafo. É bafônico, gente. casado, hã? 7 anos É. atrás, gente, escuta, senta porque agora vai doer. Ah, Eu estava casada e parecia naquele momento que eu estava vivendo talvez uma boa fase do meu casamento, uhum. até então. E aí apareceu um nódulo, primeiro deu infiltrante na pele, e eu comecei. Não, aliás, volto. Um ano antes, eu sonho comigo careca. Eu tive um sonho me vendo careca. E aí, a partir disso, eu falei, gente, acordei e falei, mãe, alguma coisa vai acontecer, né? Porque eu acredito muito em sonho, então alguma coisa vai acontecer, alguma coisa errada. Tá, passou um ano depois, ele teve a percepção, né, de um nódulo, e ele falou para mim,
E nisso, eu já estava desconfiando de algumas coisas na relação. Só que nada concreto, nada concreto. Quando eu peguei uma situação muito específica, Uhum, aquilo que estava pequeno cresceu de tamanho por causa do emocional. Então, entendi. meu peito estava pequeno, ele ficou enorme. Que desencadeou Que mesmo o processo desencadeou inflamatório lá todo do o processo câncer. inflamatório. Uhum. E aí, nesse processo de descoberta do câncer, né, entre esse processo, e aí eu não vou entrar muito nesse método, porque é muita história que aconteceu nesse período, mas culminou num processo de separação muito doloroso, né, num câncer que já estava muito alastrado, também pela parte emocional. E aí, se vocês me perguntarem, gente, você culpa ele? Não, porque eu acredito que nós somos frutos das nossas escolhas, sempre. Não é nada sobre ele, é sobre mim. Sempre vai ser sobre mim. Entende? Então, assim, não culpo. Mas eu entendi que as escolhas que eu fiz errada me ajudaram a chegar onde eu cheguei naquele momento. E aí eu não queria que ele saísse de casa, eu não queria que ele, sabe, eu até então, mesmo eu estando sentindo toda aquela dor, eu insistia para ele ficar. Tamanho o descontrole emocional. E eu trabalhando e mantendo a pose trabalhando, tá? Porque o trabalho sempre acabou que foi um Uma refúgio para válvula de mim. escape, eu não quero enxergar o câncer, eu vou Não, trabalhar porque vai passar. exatamente. E aí, de repente, o médico fala, né, a mastologista fala, você vai ter que fazer uma mastectomia, e não é uma mastectomia de quadrante, é uma mastectomia radical. É tirar a mama por completo. Ufa, nessa hora, eu falo para vocês assim, eu acho que foi uma das piores dores que eu já senti, foi quando essa mulher falou isso para mim. Porque eu esperava que talvez eu fosse tirar um quadrante, alguma coisa assim, mas ela falou: "Não, e você tem que fazer todo o esvaziamento axilar". Ele ainda não tinha saído de casa, né, e eu entrei para a cirurgia nesse estado emocional. Então, entendendo tudo que estava acontecendo, o contexto estava acontecendo, ela falou: "A gente vai entrar para a sala de cirurgia, e aí depois nós vamos ver o resultado disso tudo". Quando eu entrei para a sala de cirurgia, eu lembro que eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia tão pesada, não tenho, nunca coloquei silicone, nunca fiz nenhum tipo de cirurgia pesada. E aí eu lembro que eu olhei assim, aí eu fiquei com medo, né? Eu falei assim, nossa, eu nunca fiz cirurgia, eu não sabia como ia ser, né? Se eu iria acordar, se eu iria levantar. Então eu olhava para o Vinícius e falava, gente, e agora? E agora? O que que eu vou fazer? Uma das coisas que eu sempre lembrei é que quando eu fiquei careca, a primeira coisa que meu filho me disse foi: Mamãe, você tá linda careca. E isso me ajudou muito nesse processo. Então, eu lembro quando eu deitei, que eu recebi a injeção, eu lembrava do Vinícius falando: Mamãe, você tá linda careca. Linda. E eu ficava com aquilo na cabeça. E eu falei: eu tô linda, eu vou entrar e vou sair dessa. Mas, na hora que eu acordei, eu tive noção do mundo real. Porque até então eu não sabia direito o que estava acontecendo. Eu só tive noção da doença quando de fato eu acordei dessa cirurgia. Aí eu me vi totalmente nua, sem seios, sem cílios, sem sobrancelha, sem nada, né? Aí um marido que estava saindo, meus pais se divorciando, meus irmãos vivendo a vida deles, preocupado comigo, mas cada um tem a sua vida. A minha mãe estava ali me acompanhando e eu falei, e agora? Né? Como é que eu vou sair dessa? Eu pensava sempre isso, como é que eu vou sair dessa? E aí, quando eu me vi no espelho, eu olhei assim e falei assim, quem é a Vanessa? Foi a mesma pergunta que você me fez agora. Mas eu não sei se naquele momento eu soube quem eu era, porque na verdade eu olhei para mim e eu já nem me reconhecia mais. Porque você já não era mais a outra Vanessa. Não, eu não era mais a pessoa que eu tinha conhecido, eu não era mais aquilo que eu tinha feito, eu não era mais as pessoas que eu tinha conhecido. Eu só me sentia sozinha. E sozinha, não porque as pessoas quisessem me deixar sozinha, mas sozinha porque eu queria naquele momento ficar sozinha. Eu não queria ninguém perto. Você não queria que ninguém compartilhasse da sua Não, fragilidade. não queria. Não queria que ninguém visse minha dor. Contar hoje pra mim, às vezes me traz um pouco dessa emoção, mas não me causa dor aqui dentro, igual causou.
Mas naquela época eu não queria que as pessoas me vissem dessa forma, Você sempre quis mostrar, frágil. Não queria, né, não força. queria. A fragilidade me deixava numa posição desconfortável. Eu não sabia como receber aquilo, eu não sabia como ouvir da pessoa, nossa, tá tudo bem, vem cá, deixa. Você não sabia ser acolhida. Não, não sabia, não sabia. E aí eu tive mais noção disso nessa época, onde as pessoas tentavam, às vezes, até me ajudar de alguma forma, e eu acho que em alguns momentos eu era até grosseira, porque eu não conseguia, sabe? Eu não conseguia fazer aquilo. E ele sai de casa. Eu cheguei a colocar o expansor, igual eu estava contando até para Joyce. E aí esse O expansor, que é expansor? expansor é quando você faz uma mastectomia radical, a pele vai grudar no osso. Então, no meu caso, eles optaram por eu já sair de lá com esse expansor para a pele não fazer o que ela fez agora. Então, eles colocam, é tipo silicone, só que ele não tem nada dentro, né? Porque o silicone tem o silicone lá dentro. É como se fosse só a cápsula, e na cápsula eles vão injetando soro para a pele expandir para depois vir com o silicone. Gente, eu vou falar para vocês assim, as dores eram tantas, 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 que eu não parava para pensar nelas, porque não fazia sentido o que estava acontecendo. A dor de eu ter perdido a minha família, ela estava muito maior do que a dor que eu estava sentindo no meu corpo. E aí eu só via as pessoas me falar assim: para, você não tem que pensar nisso agora. Conta, se você quiser. Sim, Aí você estava no hospital, e aí conta aquilo que você disse pra mim, que por que que deu um problema no seu, na hora que você estava no hospital, que deu um problema nesse expansor, não foi? foi assim. Na verdade, o problema no expansor, ele abriu, ele vazou todo, mas foi por uma questão emocional. Porque quando o pai do Vinícius saiu de casa, eu fiquei muito abalada emocionalmente. E o nosso emocional influencia muito no nosso corpo, Sim. principalmente quando você está passando por uma doença que é uma doença autoimune. E na noite do dia de Natal, foi do dia 24 para o dia Isso. 25, né? O expansor ele abre todo aqui embaixo e ele começa a vazar, Por sair que ele pus. abriu? Ele abriu, na verdade, porque o pai do Vinícius tinha levado o Vinícius, né, de casa, tinha levado ele para Bahia, não deixou ele passar o Natal comigo, e eu estava muito abalada, e a minha mãe só estava eu e minha mãe. E aí eu me vi naquela situação toda e não consegui me reconhecer naquilo. E eu fiquei tão abalada emocionalmente que ele foi abrindo de uma forma que assustou as pessoas. E você não tinha noção. E eu não tinha noção do que estava acontecendo. Eu estava Porque em você casa, queria sua família. eu queria minha família, mais do que eu queria meu corpo. Você estava se negando a enxergar o que estava acontecendo com Sim, você, e foi assim, e né? foi assim. E aí, na noite do dia 24, eu entro para a sala de cirurgia e o médico fala para mim, fala, olha, nesse momento você tem que esquecer que você tem família, que você tem filho, qualquer situação, você tem que cuidar de você. Você hoje aqui é a pessoa mais importante. Como é que você se sentiu deitar para receber uma anestesia geral? Foi geral? Foi geral. Uma anestesia geral nessa situação de não saber nem que você estava naquele corpo. Gente, foi na noite do dia 24 para o dia 25. Se vocês me perguntassem se eu me lembro de deitar, eu não me lembro. Eu imagino. Eu não me lembro. É uma dor, é uma confusão tão grande que você não teria estrutura para aguentar Não, eu não aquela me lembro. situação. Eu só me lembro de acordar e ver a minha mãe do lado. E a minha mãe estava extremamente abalada. Imagino. Extremamente abalada. Eu só me lembro disso. Eu só me lembro de, graças a Deus, eu estava num quarto muito gostoso. Eu lembro disso, estava assim bem, que eu falei assim, nossa, agora eu posso dormir. Foi a única coisa que eu pensei, agora eu posso dormir. Mas eu acho que eu olhei muito para minha mãe naquele período. Mais até do que eu imaginava que eu tinha olhado. Porque é como se eu pudesse sentir as dores que ela tinha sentido. Você manifestou tudo que sua mãe reprimiu a vida inteira, Sim. né? Eu vi ela ali do meu lado, né? Mãe, gente, é uma coisa muito sagrada, sabe? Quando ninguém mais tá, é claro que eu sei que existe algumas mães que não são assim, mas a minha, quando ninguém mais estava, ela estava. Quando eu não tinha mais nada, ela estava ali, olhando por mim, segurando minha mão, chorando e entendendo que naquele momento, e até me dizendo que ela não era tão forte assim, e que aquilo ela não conseguia suportar. Então, foi a primeira vez que eu olhei para ela e senti a fragilidade dela, porque ela conseguiu suportar o meu pai,
mas ela não conseguiu suportar minha doença, sabe? Então, eu acho que assim, uma mãe, eu sou mãe, uma mãe nunca está preparada para enterrar um filho, porque a ordem natural das coisas não é essa. Então, naquele momento, eu acredito que foi a primeira vez que eu olhei para minha mãe como essa mulher e enxerguei que ela não é tão forte assim. E aquilo me deixou muito assustada, porque como a minha mãe sempre foi a fortaleza, eu pensava, nossa, eu tô bem porque a minha mãe vai conseguir segurar as pontas. Aí eu percebi que não, que ela é só humana, como todos nós, que sente medo, que sente culpa. E se eu puder, né, te dizer alguma coisa, mãe, eu quero te dizer que eu reconheço tudo, tudo que você sempre fez por nós. Que por mais difícil que fosse, você é a pessoa mais importante para nós. E que foi pela senhora que nós nos mantivemos firmes, que nós formamos, que nós, mesmo com as dificuldades, fizemos sim a nossa família, né? Então, a senhora, se era isso, se foi por isso que a senhora se negou, a senhora pode ficar tranquila que a senhora conseguiu. É isso que eu quero dizer. É. Eu acho que esse programa precisava ter tantas horas, porque tudo que você falou é tão bonito, é tão profundo, porque eu te conheço e você nunca deixou se emocionar. E eu acho que as pessoas precisavam, eu propus, eu te instiguei que você se mostrasse justamente para as pessoas parar de te olhar com tanta dureza, parar de te julgar com tanta dureza, porque você é uma mulher incrível, você é uma mulher maravilhosa. Passar pelo que você passa é muito difícil, né? E ainda hoje você ainda está nesse processo e as pessoas olham para você e não imaginam tudo que você passa. E você ajuda tanta gente. E o seu propósito é tão lindo. Então, eu gostaria muito que a gente pudesse ter a oportunidade de gravar um outro programa pra gente continuar conversando. E deixa um recado, se você quiser deixar. O espaço está aberto, as câmeras estão abertas para você se expressar da maneira que você se sentir melhor. A Tati me conhece bem, eu tenho muita dificuldade às vezes, né? De chorar e de deixar as pessoas viverem assim. Mas eu quero falar para vocês assim, que eu tenho compreendido algumas coisas da vida, algumas coisas que a vida vai tentando ensinar pra gente, né? Que as nossas emoções, nós temos todas as emoções dentro de nós e que todas elas são muito válidas. Não adianta a gente negar uma emoção. Eu tenho aprendido muito isso. Não adianta eu negar que eu fico triste, que eu fico alegre, que eu fico com raiva, né? Que às vezes as pessoas querem dar uma muito boazinha. Não, não fico com raiva, fica sim. Todos nós temos todas as emoções dentro de nós. Só que é aquela que a gente mais alimenta é a que vai florescer. Então, no meu livro, Plantando Gerações, eu falo isso. Não importa qual é o caos do seu mundo, o quanto o seu mundo esteja confuso, não importa qual que é o solo que tem no seu mundo, o que importa é o que você decide plantar nele. Então, eu continuo hoje plantando gerações, através das empresas, através dos treinamentos, daquilo que eu amo fazer e eu amo mesmo. Quem me conhece sabe que eu faço isso de todo amor. Não é só pelo dinheiro, nunca foi só pelo dinheiro. E é claro que eu quero sim, eu quero chegar nesse patamar que eu gostaria, a Tati sabe bem, mas nunca foi só pelo dinheiro. As empresas, para mim, as pessoas dentro da empresa, sempre foi o meu propósito de vida. Foi realmente levar um nível de consciência para as pessoas de que elas podem mais do que o que elas realmente são. Então, eu quero agradecer vocês. Obrigada, Tati, pelo Eu sou convite. grata. Realmente, ela mexeu comigo, né? Eu não ia voltar. No início, ela falou: Você quer entrar? Eu falei: Vamos para o lado profissional, né? Não foi isso que eu falei Foi para isso. você? Mas eu entendo que a Vanessa, ela vem antes da Vanessa profissional. Exatamente, gente. Então, a minha Tem, história, ela vem antes de mim. lógico, por trás de todo CNPJ, por trás de uma mulher grande, ela tem uma história para ter se tornado tão grande. Vamos dar um abraço aqui, gente, porque foi muito emocionante. Eu nunca fiz um programa tão emocionante.
Gratidão. Obrigada. Vamos gravar outros pra gente continuar essa história linda Vamos sua sim. e agora contando do seu. Como chama seu treinamento? Ele chama Engage Pro, gente. É um É. treinamento espetacular que ele trabalha emocional, performance e processos. Então é isso. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Esse programa foi muito emocionante para mim, para Vanessa. Eu acho que assistam ele, porque vocês vão ter uma lição muito grande para trazer para a vida de vocês. E é isso, Obrigada. gratidão. Obrigada. Então, opa, meu